Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. Vamos falar sobre o Wendel. O Corinthians já fez proposta pelo Wendel do Zenit, muito bom volante, né? Vamos falar sobre isso aqui, falar como que foi essa proposta. E também o Marlon Santos, zagueiro do Shakhtar, bom zagueiro, chegaria para ser titular. O Corinthians também já negocia com esse zagueiro. E o Luxemburgo. Será que o Luxemburgo está bancado? Será que não está? Vou falar muito aqui sobre os bastidores do Luxemburgo em relação à diretoria do Corinthians. Começando a falar sobre o Luxemburgo. Assim, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre fui o cara mais conservador em relação a criticar e fazer a troca do Vanderlei. Não é criticar sempre uma criticazinha ou outra. Até porque eu sempre deixei claro aqui que para mim ele não era a melhor opção para o Corinthians. Ponto. Mas por dois motivos eu queria que o Luxemburgo, ou melhor, eu sempre apoiei o Luxemburgo ficar no cargo, mesmo com uma fase do Corinthians. Por dois motivos. Não apoio mais, tá? Inclusive deixei minha opinião aqui no pós-jogo contra o Red Bull Bragantino. Por que eu era a favor de manter ele? Porque o Luxemburgo, como gestor, vinha fazendo um bom trabalho no Corinthians. O que ele não é, ele é técnico, mas como gestor, ele vinha fazendo um bom trabalho. Mas por que o Luxemburgo é gestor? Porque nós não temos diretor de futebol. Por exemplo, o Luxemburgo tirou o Fábio Santos do time, tirou o Juliano, colocou o Fagner para emagrecer, né? Enfim, fez várias coisas que o Alessandro nunca faria. Primeira coisa, que o Alessandro é o melhor amigo do Fábio Santos. É só vendo os bastidores da Corinthians TV, sempre tá lá o Alessandro abraçando o Fábio Santos. Coisa que não é o correto. Não é o correto você deixar um cara num clube ou num time porque tem amizade com ele, né? O Alessandro coloca as amizades acima do Corinthians, o do Willian também. Por isso que tá essa merda. Então, assim, o Vanderlei hoje ele faz um papel muito importante em relação a isso, certo? Mas a parte tática, que é o principal dele, ele tá muito mal. E, devido à entrevista dele, devido ao futebol que o Corinthians apresentou contra o Bragantino, eu vi que não dá mais liga. Na minha opinião, não dá mais liga, esse trabalho não vai mais para frente. Pela entrevista do Roger Guedes, que o Roger Guedes falou que que o time jogava melhor no começo do ano, que o time está desorganizado. Depois disso aí dá para perceber que os próprios jogadores não estão mais com convicção no trabalho dele. Então, assim, eu acho que já deu pro Luxemburgo. Eu acho que não vai para frente, não. Mas ele tá respaldado no cargo mesmo assim? Assim, gente, não tá mais respaldado, não. Ele não tá mais respaldado igual antes, mas também pudera, né? Só faltava o do Willian e o Alessandro respaldar 100% o Vanderlei depois disso que tá acontecendo. Só faltava isso. Mas eles não vão demitir, gente. Você pode ter certeza, eu conheço essa diretoria. Essa diretoria só vai demitir o Vanderlei quando a torcida demitir o Vanderlei. Quando a torcida gritar o estádio todo, igual foi com o Silvinho. Gritar e mandar embora. Enquanto a torcida não se manifestar forte no estádio, gritando, a torcida toda pedindo pro cara sair, a diretoria não vai mandar embora. O do Willian não tem culhão para isso. Certo? Então, quando isso vai para uma decisão de Copa do Brasil aí, decisão assim, quartas de finais, né, de Copa do Brasil aí, com o Vanderlei no comando, né? Primeiro jogo fora de casa, agora quarta-feira. Vamos ver no que vai dar, né? Se ele ganhar, jogar bem, aí pode ser que ele ganhe força de novo. Agora, se ele empatar ou perder, eu acredito que ele começa não, na verdade ele tem grande chance de cair, somente se perder. Falar agora sobre a negociação com o Marlon Santos. O Marlon Santos é um zagueiro que era do Fluminense, né? Ele era volante de origem e foi recuado para a zaga, ou seja, tem muita qualidade com a bola nos pés, desarme. É um zagueiro que sai para dar o bote, que sai para o contra um. E é interessante porque o Corinthians hoje, é só ver o último jogo, o Gil foi dar um bote, deixou o buraco lá atrás. Erro também do Gabriel Moscardo, mas o Gabriel Moscardo é um garoto de 17 anos. O Gil já é um cara de 36 anos, né? Não poderia estar cometendo esses erros. Foi dar o bote, não tem mais velocidade para dar um bote, deixou o buraco e saiu o gol do Bragantino. Então, eu quero muito que essa contratação venha. Eu sei que o Corinthians precisa de um volante também, mas, sinceramente, eu acho que precisamos mais ainda de um zagueiro.
Porque eu não confio no Caetano como muita gente confia. Sinceramente, eu não confio muito no Caetano. O Murilo é um bom zagueiro, mas ainda é muito jovem, muito cru ainda no profissional. Primeiro ano de profissional, então não dá pra ter aquela confiança absurda, né? Normal, não tô dizendo que ele é mau jogador, não é isso. Mas falta muita experiência pro Murilo ainda. E o Gil é isso daí. O Gil é esse zagueirão respaldado, que a diretoria quer renovar com 36 anos, mas que não joga nada há anos, né? O Gil não tem mais parte física para jogar futebol no time grande como o Corinthians, né? Então essa é a nossa zaga hoje. Então, apesar de ter Rony na volância e de ter Maicon, eu ainda acho que é mais necessário ter um zagueiro, e o Marlon Santos é um zagueiro que chegaria para ser titular e é um grande zagueiro. Comente o que você acha. E agora falar sobre o Wendel. O Wendel, que é esse volante, o Corinthians almeja. O Flamengo, por 3 janelas seguidas, queria contratar esse cara. E o Zenit quis um valor absurdo, né? 120 milhões de reais, 100 milhões de reais. E o Flamengo recuou. Só que o Corinthians fez uma proposta pelo Wendel. Aí você pensa, cara, como que o Corinthians endividado do jeito que tá? Vai querer comprar um jogador caro desse jeito? Não é assim, gente. O Corinthians quer por empréstimo, né? Quer um empréstimo de 1 ano. A gente sabe que o Corinthians, queira ou não, tem uma relação boa com o Zenit, né? Já deu vários jogadores pro Zenit de graça aí. Então o Zenit, será que vai ter essa gratidão que o Corinthians tem por que o Corinthians, depois do Corinthians ter ajudado tanto eles? Não sei. Não sei se vai ter. Deveria ter, né, gente? Deveria pelo menos facilitar o Wendel pra gente aí. Mas o Corinthians conta com isso, né? Com esse bom relacionamento com a diretoria do Zenit. E uma tentativa por empréstimo, que o Corinthians não teria que pagar aí pelo passe dele. Talvez pagar pelo empréstimo uma quantia, não sei como é que seria. Ainda não sei como que vai ser como é que foi essa proposta. Não sei se o Corinthians ofereceu um valor, uma quantia pelo empréstimo. Eu não sei se o Corinthians quer pagar com 100% do salário ou se é 80%. Não sei direito ainda, mas sei que o Corinthians já fez a proposta. Eu não sei se é do Sami Carvalho, e eu confio que já fez a proposta aí pelo Wendel, né? O Wendel que chegaria para ser titular ali. Nós temos hoje o Juan Oliveira como um volante que está improvisado de meio amador, está sendo muito... Eu acho que está sendo sacrificado demais o Juan Oliveira pelo Vanderlei Luxemburgo. O Juan Oliveira que jogou agora o seu 3º jogo após ter ficado 3 anos parado. Começou o jogo como, entre aspas, um armador e finalizou como um ponta, correndo para lá e para cá, cansado, morto. Então, está sendo muito mal utilizado, mostrou que é um grande jogador. Agora, eu não entendi o seguinte, eu não entendo por que ele é o cobrador de faltas agora, sendo que ele não acertou quase nada, gente. É só ver os cruzamentos na área, cruzamento na área que eu tô dizendo. Em bola parada, ele errou o escanteio, falta ali na beirada de área. Teve uma no primeiro tempo que ele chutou na barreira, com 2 zagueiros na barreira, 2 jogadores na barreira, era só cruzar, todo mundo dentro da área. Então, assim, tem umas coisas também que o Luxemburgo coloca como convicção que eu também não estou entendendo, não, que não tem lógica. E o Wendel chegaria aí para ser titular, na minha opinião, junto com o Fausto Vera. Muita gente criticando o Fausto Vera, né? Eu até entendo por ele não estar numa boa fase, assim, também, até como não está o time todo, né, no geral. Até o Roger Guedes, que vinha sendo nosso salvador da pátria, 6 jogos sem fazer gol, mas assim, dá pra ver que o time com o Fausto é um, sem o Fausto é outro, né? Dá pra ver que o time com o Fausto tem mais saída de bola, né? Ele não se esconde do jogo, pode falar o que quiser o Fausto Vera, mas ele é aquele cara que ele toca a bola e já quer ela de novo no pé dele. Isso é muito importante porque você alivia mais esse peso de ficar abrindo a jogada toda hora. Porque a jogada do Corinthians saída de bola é a seguinte, seu Fausto Vera: Gil, Fagner, aí tenta ligar lá pro ponta, que é o Biro, ou então do outro lado, Bidu, Murilo, toca pro Bidu, o Bidu tenta abrir lá pro Guedes na fogueira. A bola não tá passando pelo meu campo. Justamente porque o Fausto não tá jogando, porque o Maicon erra passe pra caramba. O Corinthians errou muito passe contra o Bragantino, foi um absurdo. Porque o Rony não tem qualidade quando ele joga. E então, assim, a bola não passa pelo meio campo ali com a firmeza que tem que passar quando o Fausto Vera não tá em campo, né?
Então eu vejo ele como uma peça importantíssima aí para o Corinthians. Enfim, comente o que você achou, né, sobre a negociação com o Wendel, com o Marlon Santos e também sobre a situação de bastidores aí do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Comente aqui o que você achou, se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!